culpa e presunção. Existe na alma uma profunda necessidade de livrar-se da culpa. Ninguém quer se sentir culpado. Gente, a culpa é uma das coisas que a alma mais foge. Se livrar da culpa é impossível, porque nós vivemos à custa de outros. Não tem como você existir sem você precisar de alguma coisa de outra pessoa. Não tem como você viver. O almoço que você vai comer hoje, o arroz que vai estar no teu prato, quem será que plantou esse arroz? Quais foram as pessoas que trabalharam na fábrica para parboilizar esse arroz? De onde veio esse arroz? Quem foi lá que passou lá com a máquina para colher esse arroz? Então, o simples arroz que você come tem uma multidão, tem uma legião, tem um exército de pessoas que estiveram presentes nesse processo para que você se alimentasse com esse arroz. Vocês não acham lindo isso, gente? Tudo, tudo, tudo. O tênis que você está usando hoje, da Nike, por exemplo, será que não foi feito numa fábrica lá na China com mão de obra escrava infantil? A gente depende dos outros para tudo. Não tem como você viver sem essa dependência. E aí, quando a gente olha para os nossos pais, a gente pensa, o que nossos pais fizeram por nós? Começando pela gravidez da nossa mãe. Vocês sabiam que toda mulher que engravida tem o risco de morrer? A mãe, quando engravida, ela assume todos os riscos para nos gerar. Minha mãe bateu em mim, minha mãe me xingava, minha mãe nunca me aceitou. Mas a tua mãe correu risco de vida para ter você. E depois passando por todo o cuidado e preocupação dos nossos pais por anos a fio. Quantas preocupações, quantas noites sem dormir porque você estava com uma febrinha. Tua mãe podia ser um monstro, mas quando você ficou doente, ela te deu um remedinho. Um chazinho, ou deixou com a avó para a avó cuidar, mas de alguma forma ela teve presente na tua vida e preservou a tua vida. O que tudo isso significa para nós? O que significa entender a grandiosidade que é a nossa vida e todas as pessoas que estão à nossa volta, de forma direta ou indireta, conhecidas ou não, e que colaboram para que ela siga adiante. Nós fazemos parte de um todo muito grande e maior, mas essas pessoas que mais se sacrificaram por nós, mesmo que eu nasci e fui dada para outra família, a minha mãe correu risco de vida por mim. Ela simplesmente colocou a vida dela em jogo para que eu estivesse aqui. Temos culpa por causa disso. E para nos esquivar dessa culpa, dizemos: eles tinham a obrigação. Meu pai tinha a obrigação de me cuidar. Meu pai tinha a obrigação de não ter traído a minha mãe. Meu pai tinha obrigação mesmo? Quando fazemos isso, nos tornamos duros perante nossos pais. Então, todo aquele que julga os pais está tentando se livrar da culpa da vida que recebeu deles. Eu me sinto culpada, querido papai. Eu me sinto culpada, querida mamãe, por tudo que você fez por mim. E que até hoje eu nem tinha consciência da grandiosidade. Todas as outras coisas que vieram depois são suas, são emaranhamentos seus. Você é grande, mãe. Você é grande, pai. Vocês dão conta. Eu fico só com a vida. Que para isso vocês arriscaram tudo. Gratidão, papai. Gratidão, mamãe. Eu tô aqui, viva, adulta. E eu posso tudo agora.
graças ao que vocês fizeram por mim. Porém, grande é aquele que encara essa culpa. Eu me sinto culpada. Agora eu entendo tudo. Eu olho no teu olho, mãe. Eu olho no teu olho, pai. E vejo tudo que está por trás. Vejo tudo o que vocês fizeram por mim. E quando ainda vê através dos pais e dos avós, eu posso olhar para os meus pais e posso olhar para os meus avós. Sim, agora eu tomo isso, pois sou criança, sou filho e sou neto, e tomo tudo isso pelo preço que custou a eles. Porque muitas vezes a gente esquece que os nossos pais, porque quando a gente veio para cá, eles já eram adultos, mas a gente esquece que eles também foram nenezinhos, que o meu pai ou a minha mãe também ficou dentro da barriga da minha avó. A gente esquece que eles não sabiam andar, que eles engatinharam, que eles podem ter sofrido até muito mais do que eu com os pais deles. Então, por isso que a gente, quando a gente vai tomar os pais e entender todo esse processo, a gente olha os avós também. A alma se expande, fica grande e ampla com esse movimento, pelo reconhecimento dessa culpa. E depois desse movimento vem uma bênção para nós. Porque a gente se sente abençoado, se sente importante, se sente feliz. Gente, fora a mãe de vocês, essa que vocês têm dificuldade, alguém já arriscou a vida por vocês? Pense nisso. Pois não temos como expiar essa culpa. Pois só podemos viver desse modo, dependendo dos outros, e para reconhecer isso é preciso humildade. Você tem filhos? Quantos filhos? Cada gravidez foi você se colocar na beira da morte para que pudesse gerar a vida. Você também arriscou a sua vida pelos seus filhos. Então, sistemicamente falando, se você tem culpa porque você acha que você não é uma boa mãe, que você não está sendo satisfatória na criação dos teus filhos, se você não tem um filho perto de você, você deu para ele algo muito mais valioso. Você colocou em risco a tua própria vida. E isso já te faz perfeita perante eles. Agora, se você tem dificuldades, aí é só constelar, olhar para o emaranhamento e entender por que que você está agindo dessa forma. Por quê que você não está sendo perfeita para os teus filhos? Né? Aí é questão de adulto. Daí adulto constela, resolve o emaranhamento e entende as dinâmicas e não se sente mais tão culpada. A força que vem desse movimento não pode ficar conosco. É preciso passá-la adiante. Os filhos fazem isso se tornando pais também. A gente recebeu essa vida às custas de risco de vida da mãe, às custas dos cuidados dos pais, no geral, e aí nós nos tornamos filhos deles. Mas depois nós temos nossos filhos também. E essa força da vida, ela precisa passar de geração em geração. E então outros passam a viver às nossas custas no sistema. No caso, nossos filhos. E o ciclo segue, tomando a força desse reconhecimento e passando essa força adiante através dos filhos. A realidade como foi a nossa infância, como foram nossos pais, com isso pode ser deixada. Não importa mais. Porque eu olho para o grande, eu olho para o que realmente é essencial. Sem a presunção, essa presunção não existe mais, de que os pais foram obrigados, né? De que nossos pais foram obrigados a dar a vida para nós. Não. Tudo aconteceu como tinha que ser.
Não tinha como ser diferente.